Moçada, eu estava comentando que a ideia do Oparin é essencialmente um palpite, né? Um palpite muito bem elaborado, mas um palpite. Por que o pessoal da biologia gostou tanto desse palpite? Em 1953, um estudante lá de biologia de pós-graduação chamado Stanley Miller chegou para o professor orientador dele, um cara chamado de Yuri. Ô, professor, vamos tentar testar até que ponto a ideia do Oparin faz sentido? Ou se ele estava completamente viajando na maionese? O resultado, que ele e o professor orientador vão lá, projetam um aparelho onde eles tentam simular as condições da Terra primitiva do Oparin da melhor maneira que eles conseguiram. Ou seja, eles saíram pegando tudo que o Oparin disse que tinha na Terra primitiva e tentaram colocar dentro lá de um sistema. Eles vão lá, projetam o sistema, mandam o sistema ser montado, basicamente lá, um sistema envolvendo uma tubulação de vidro. Nessa tubulação de vidro, nós vamos ter tudo que o Oparin colocava lá como sendo na Terra primitiva. Por exemplo, né? Tinha um compartimento, moçada, lá do dispositivo, onde eles colocavam água, e essa água era o tempo inteiro aquecida. Eles chamavam, moçada, lá, isso aqui, pelo nome de compartimento oceânico. A ideia do compartimento oceânico é exatamente simular os mares da Terra primitiva, de águas rasas e quentes. Na região, moçada, lá do sistema de vidro, eles vão lá e colocam os gases simulando a atmosfera primitiva segundo o Oparin. Metano, amônia, hidrogênio, vapor de água. Vapor de água nem precisava, né? Afinal de contas, o aquecimento da água já gerava o vapor de água aqui. Sendo que eles vão chamar essa região da experiência de compartimento atmosférico. Onde o compartimento atmosférico, ele vai exatamente simular a atmosfera primitiva. No compartimento atmosférico, tinha um sistema de eletrodos que de tempo em tempo colocava descargas elétricas lá na mistura. Essas descargas elétricas simulavam os raios que, segundo o Oparin, como chovia o tempo inteiro, tinha raios o tempo todo. Eles vão lá, moçada, executam um projeto, montam, abastecem e ligam. Bastou uma semana. Em uma semana, a água que é transparente tinha ficado vermelha, depois de ficado marrom. Quando a água estava estabilizada em marrom, eles curiosos, meu Deus, por que a água está marrom? Abriram o sistema. Com uma semana, eles viram que você já tinha na água aminoácidos, que nem o amigo Oparin tinha dito. Ou seja, você pegar a moçada, metano, amônia, água e hidrogênio, jogar eletricidade e obter moléculas orgânicas como aminoácidos, gente, o Stanley Miller, na experiência dele, mostra que isso é perfeitamente viável. Basicamente, o que Miller e Yuri eles fazem é que eles obtiveram aminoácidos a partir de misturas gasosas simulando a atmosfera primitiva. De misturas gasosas simulando a atmosfera primitiva do Oparin, submetidas a descargas elétricas. Ou seja, esses carinhas, moçada, tentaram da melhor maneira que eles conseguiram, da melhor maneira possível, simular a Terra primitiva do Oparin. Pegaram os gases da atmosfera primitiva, pegaram, moçada, descargas elétricas e, taran, obtiveram aminoácidos. Cuidado, muito cuidado. Marque verdadeiro ou falso. Miller prova que o Oparin está certo. Claro que não. Miller não prova que a atmosfera primitiva era de metano, amônia, vapor de água e hidrogênio. Ele não prova, por exemplo, que tinha descargas elétricas. Gente, o que o Miller prova é que o Oparin não está completamente viajando na maionese. Que as ideias dele são viáveis, não que elas são corretas. Porque eu nunca vou ter como ter certeza absoluta que a atmosfera primitiva tinha os gases que o Oparin dizia que tinha. Que tinha descargas elétricas, como o Oparin dizia que tinha. O que a ideia do Miller, o experimento do Miller coloca é que se a atmosfera primitiva fosse que nem o Oparin fala, se
houvesse raios, como o Oparin fala, moléculas orgânicas como aminoácidos poderiam ter sido formados. Então, Miller e Urey não dizem que o Oparin está certo, não provam que o Oparin está certo, mas provam que as ideias dele não são completamente malucas, que fazem sentido. Que se fosse do jeito que ele coloca, moléculas orgânicas poderiam ter surgido. Problema do Miller e do Urey: eles obtêm aminoácidos, mas eles não obtêm proteínas. Faz sentido, né? Para que os aminoácidos originem proteínas, como é que você trabalha? Você trabalha com síntese por desidratação. Ô moçada, a experiência do Miller é feita em meio aquoso. Como é que você quer desidratar em meio aquoso? Será que dá para entender que desidratar dentro d'água não é muito fácil de acontecer? Né? Se você pensa em química, do ponto de vista de equilíbrio químico, desidratar dentro d'água é dificílimo. Então, por isso, moçada, o Miller não conseguiu. O Miller não conseguiu? Mas, moçada, alguns anos depois do Miller, um doidinho chamado de Sidney Fox, ele vai lá e faz o seguinte: pega um bocado de aminoácidos, ao invés de colocar em meio aquoso, ele coloca numa chapa quente. E ele obtém, então, proteínas, aliás, que nem o Oparin falava. Note que essa chapa quente, ela tem o objetivo de simular o calor do solo da Terra primitiva. Ou seja, nesse caso, segundo o amigo Oparin, quando as chuvas arrastavam os aminoácidos até o chão, o calor do solo promoveu uma reação de síntese por desidratação, originando primeiras moléculas orgânicas complexas, como, por exemplo, as proteínas. Ou seja, isso aqui, o amigo Fox mostra que isso aqui é viável. O Fox vai lá e pega uma chapa quente simulando o solo quente e vai obter proteínas que nem o Oparin dizia que você ia ter. Então, basicamente, o que o Fox ele consegue é que ele obteve proteínas a partir de aminoácidos aquecidos a seco. Aquecidos numa chapa seca. Então, a chapa quente simulando o calor do solo, eu pego os aminoácidos e obtenho as proteínas que nem o Oparin falou. Só que, gente, o Fox, ele fala além disso. Ele pegou aquelas proteínas que ele tinha conseguido, colocou em água e começou a brincar com o pH. Ele fica mexendo no pH e ele nota que em determinados valores de pH, as proteínas se aglomeram em coacervados, que nem o amigo Oparin tinha descrito. Que, moçada, quando você tem lá proteínas dentro da água, dentro dos mares primitivos, e você mexe no pH, as proteínas se aglomeram, formam camadas de solvatação e originam coacervados. O Fox, ele testa isso e vê que isso é viável. Outra coisa, então, que o amigo Fox conseguiu, ele obteve. Gente, ele não chama de coacervados, tá? Ele chama de microsferas. Ele não usa o nome coacervados porque ele não tem certeza se são os coacervados que o Oparin está produzindo. Mas é, essencialmente, os mesmos coacervados que o Oparin coloca lá nas ideias dele. Né? Ele obteve microsferas, coacervados, a partir de proteínas em água, com pH variando. Ou seja, nesse caso, moçada, ponto de novo para as ideias do Oparin. Você tem que o Fox também mostra que isso é viável. Né? Último ponto da ideia do Oparin é exatamente quando o coacervado, que não é vivo, ele, moçada, origina uma membrana lipoproteica, origina metabolismo, reprodução, origina um material genético, né? Para controlar o metabolismo e a reprodução, e vira uma célula. Isso aqui, moçada, nunca ninguém conseguiu fazer, e na minha humilde opinião, nunca ninguém vai conseguir fazer. Por que eu digo isso? Porque, gente, nunca ninguém vai conseguir transformar um coacervado numa célula por dois problemas. Número 1, tempo. Para o coacervado originar a célula, durou 1 bilhão de anos. É impossível simular isso no laboratório. Não tem como eu vou
deixar meu coacervado aqui no laboratório e daqui a 1 bilhão de anos eu volto para ver se ele virou uma célula? Não dá, né, moçada? É um tempo completamente inviável. Problema número 2, o tamanho do laboratório. A vida teve o planeta Terra inteiro para tentar transformar um coacervado não vivo numa célula viva. Imagine, moçada, o tamanho da Terra, a quantidade de diferentes ambientes que tem, em termos de temperatura, de umidade, de pH, de salinidade, etc e tal. Bastou a vida surgir uma única vez, que a partir daí se reproduz, e com isso ela continua. Ou seja, essa parte da brincadeira, nunca ninguém conseguiu fazer, e repito, na minha humilde opinião, nunca ninguém vai conseguir fazer. Aliás, deixa eu fazer o seguinte, que tal eu resumir toda a brincadeira que o Oparin colocou em 4 tópicos mais importantes, o resumo aqui da bagaça. Você vai ter, há mais ou menos 4,7 bilhões de anos, uma atmosfera primitiva, com metano, amônia, vapor de água e hidrogênio, sendo que chovia pra cacete, tinha relâmpagos pra cacete, e com isso você originava as primeiras moléculas orgânicas mais simples, como, por exemplo, os aminoácidos. Sendo, gente, que Stanley Miller, ele vai lá mostrar que isso aqui é viável. Moléculas orgânicas simples, submetidas ao chão quente, ao calor do solo, teriam se juntado para originar as primeiras moléculas orgânicas mais complexas, como, por exemplo, gente, proteínas. Ora, fofinhos, Sidney Fox mostra que isso é viável. Terceiro ponto, né? Você tem lá que essas proteínas em água com pH variando, mares primitivos com o pH variando, começa a se organizar em coacervados. Grupos de proteínas envolvidos por camadas de solvatação que ainda não são estruturas vivas. De qualquer maneira, você tem que o amigo Fox também mostra que isso aqui é viável. Sendo, gente, que os coacervados, ao longo de muito tempo, eles vão desenvolver 3 coisas. A membrana lipoproteica, para melhorar a homeostase. Um material genético, para controlar o metabolismo. E, moçada, a habilidade de se reproduzir, para finalmente, há 3,7 bilhões de anos, surgem as primeiras células, aí sim, elas são estruturas vivas. Lembrando que essa última parte da brincadeira, nunca ninguém conseguiu simular em laboratório. Volto a dizer, eu acho que nunca ninguém vai conseguir. Situação, problema, para vocês pensarem. Suponha que um dia alguém consegue transformar um coacervado numa célula. Se um dia alguém conseguir transformar um coacervado numa célula, eu posso dizer que o Oparin está certo? Não. Eu nunca vou poder dizer que o Oparin está certo. Enquanto eu não inventar a bendita máquina do tempo e voltar lá para ver como foi, eu nunca vou ter certeza de nada. Eu não tenho como provar, moçada, que a atmosfera era essa, que chovia, que era desse jeito, e etc, e etc. Fato é que se algum dia alguém conseguir transformar um coacervado numa célula, a hipótese do Oparin ganha mais força ainda. Mas certeza nunca vai ter. Em origem da vida, tudo são hipóteses, tudo são palpites. Certeza, eu nunca vou ter certeza de nada. Quer dizer então, moçada, que Miller e Fox não mostram, não provam que o Oparin está certo. Apenas que suas ideias são viáveis, que ele não está completamente viajando na maionese. Cuidado que vão tentar enganar vocês nas questões sobre esse assunto, né? Então, não prova porcaria nenhuma, tá? Não prova que o Oparin está certo. No máximo, que as ideias dele fazem sentido.